No vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira idade na Holanda. Minha tia veio me visitar e uma das coisas que ela notou e que eu nunca tinha prestado atenção é o quanto de velhinhos tem na rua. E ela falou assim, nossa, eu acho engraçado, porque aqui a gente vê muito velhinho assim, né? Comparado com o Brasil, eu vejo muito velhinho na rua, tanto de andador, de moto, aquelas motinhas, né? Quando eles têm dificuldade de locomoção. Mas eu vi muito, né? É engraçado isso. E eu, na verdade, nunca tinha prestado atenção nisso. Na verdade, acho que eu já tinha visto, mas nunca tinha pensado assim que proporcionalmente é muito mais, tem muito mais que no Brasil, né? E a gente começou a conversar sobre isso, depois eu fiquei pensando, que eu sou uma pessoa que pensa em tudo, fica se perguntando dos porquês de tudo. E aí fui elaborando por que parece, pelo menos, sei lá, que tem mais velhinhos aqui. Na verdade, acho que não só parece, acho que a gente vê mesmo mais velhinhos na rua. E aí tem algumas razões para isso. Acho que a primeira razão de tudo é a longevidade, que aqui as pessoas têm um pouco mais de longevidade do que no Brasil. Se for olhar assim o número oficial de expectativa de vida, no Brasil a expectativa de vida está em torno dos 76 anos. Aqui na Holanda a expectativa de vida está nos 79 anos para homem e 83 anos para mulher, ou seja, as pessoas aqui vivem muito mais. E naturalmente... E aí vem a segunda razão, que acho que é a qualidade de vida. E aí vem a segunda razão, que é a qualidade de vida. Como as pessoas vivem mais, eu acho que elas também vivem um pouco melhor do que no Brasil. Por que as pessoas vivem melhor do que no Brasil? Eu acho que por vários motivos. É até difícil fazer uma análise disso em um vídeo, mas, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, a gente quase não tem poluição, porque... é uma cidade bem menor, então a gente depende muito menos de carro e de ônibus, por exemplo. Os ônibus aqui, a maioria são ônibus elétricos hoje em dia. E a gente faz muita coisa de bicicleta. Então é uma cidade que tem um baixo nível de poluição. Eu nunca procurei assim números oficiais, mas a minha rinite que sumiu depois que eu mudei para cá comprova que o nível de poluição aqui é muito menor. Então a gente tem um nível muito menor de poluição e outras coisas, né? A gente não tem aquela vida corrida de cidade grande. A gente tem uma condição de vida muito diferente no Brasil e tudo isso impacta a qualidade de vida, a longevidade, como as pessoas chegam na terceira idade. Tudo isso faz uma grande diferença. Uma outra coisa que eu acho que influi muito é que no Brasil, e aí claro que eu sempre quando eu falo do Brasil a minha referência é muito São Paulo, mas a mesma coisa que as pessoas reclamam de mobilidade, os problemas de mobilidade urbana que as pessoas reclamam, por exemplo, em São Paulo, que o cadeirante reclama que tem dificuldade de andar na rua porque as calçadas são muito ruins, são muito irregulares, é um problema que a gente não tem aqui na Holanda. Por quê? Porque aqui, para começo de conversa, a calçada é responsabilidade da prefeitura, diferente do Brasil, ou pelo menos São Paulo, que a calçada é responsabilidade do morador. Quando é responsabilidade do morador, significa que eu posso fazer minha calçada do jeito que eu quiser, entre aspas. Meu vizinho, se quiser colocar um material diferente, ele pode fazer. E tem alguma regra no Brasil, mas se tem também é muito mal fiscalizado, porque a calçada é uma coisa assim, né, de a Deus dará total no Brasil. Aqui não, aqui a calçada é responsabilidade da prefeitura, assim como a rua. Então a calçada, por exemplo, da minha rua aqui de onde eu moro, ela é toda igual, do começo ao fim ela é toda igual, é o mesmo material, ela é toda da mesma altura. Aqui a gente não usa garagem, né? As pessoas não têm garagem, muita garagem em casa, ou quando tem também é bem relativo. Na verdade, ninguém usa garagem, todo mundo para o carro em casa. Quem tem garagem usa a garagem para outras finalidades. Mas enfim, de repente, assuntos para um outro vídeo. Se vocês quiserem saber dessa história, deixa aqui nos comentários. Para eu saber que tem interesse, eu gravo sobre isso. Mas voltando na calçada, a calçada é toda regular. Então, o país também é plano, né? Então, isso facilita o quê? Facilita o velhinho que tem dificuldade de mobilidade, mas que ele usa um andador ou que ele usa aquelas motinhos, para ele sair na rua e usar esses aparelhos, né? Então, um velhinho com andador, por exemplo, que eu vejo muito velhinho com andador aqui, ele consegue sair de casa, ir com o andadorzinho dele pela calçada, chegar até o mercado. Vejo muito velhinho com andador indo no mercado, que o andador tem tipo uma cestinha na frente, eles botam as coisas tudo na cestinha, vai lá, passa no caixa, bota as coisas na cestinha de volta e vai andando devagarzinho para casa. Então, a mobilidade urbana acho que também
faz uma grande diferença e ajuda muito as pessoas, né, os idosos especialmente, a sair na rua. Particularmente, como exemplo disso, né, eu tenho meu pai que é idoso e que um dia saiu na rua normal, uma saidinha normal para ir no mercadinho, e ele tomou um tombo porque passou numa calçada que era bastante irregular e acho que também tinha lixo, se não me engano, para ajudar. E ele acabou tropeçando, caiu, sofreu um acidente, quebrou vários ossos do corpo, ficou alguns dias internado no hospital, precisou passar por cirurgia. Enfim, imagina a nossa cabeça quando ele quer sair de casa. Então, assim, ele sai, a gente até incentiva ele ir não pro lado onde ele foi, que é um lugar bem ruim, mas ir para um outro lado, lá do bairro que também tem o mercadinho, tem as coisas, para ele não ficar trancado em casa. Mas assim, preste atenção, olhe o chão, olhe a rua, olhe a calçada, porque é uma coisa que acontece muito no Brasil, dos velhinhos sofrendo um acidente na rua, de cair, quebrar alguma coisa, porque a calçada não é apropriada, não é regular, não facilita a vida deles. E muitos, imagino eu, que não saem, ou que a família também não deixa sair com medo disso. Então aqui, essa é uma questão que não é um problema. Então essa é uma questão que ninguém precisa se preocupar, que o pai, a mãe vai sair e vai cair na rua, porque a calçada não é boa. Então isso também acho que é uma coisa que faz bastante diferença. Parece uma bobagem, né? Mas não é uma bobagem não, faz bastante diferença. Outra questão é que aqui as pessoas, quando elas chegam na idade de aposentar, elas realmente se aposentam. No Brasil, muita gente se aposenta no papel, ou seja, vai lá no INSS, requisita a aposentadoria, começa a receber o dinheiro da aposentadoria, porém não para de trabalhar. Aqui a filosofia é outra. Aqui as pessoas realmente esperam a idade da aposentadoria. Quando elas se aposentam, elas realmente param de trabalhar e é uma coisa que elas ficam realmente na expectativa de vou me aposentar e parar de trabalhar. E aí é uma parte da vida que é assim, agora eu vou viver. E por que tem essa filosofia? Acho que são duas questões. Uma, acho que é a relação com o trabalho, que aqui se tem uma relação, diria eu, mais saudável com o trabalho, de assim, eu não tenho que me matar de trabalhar, eu tenho que ter um trabalho para ter renda, para viver minha vida. Então as pessoas não têm aquela ânsia que a gente tem de a relação que às vezes até chega a ser abusiva que a gente tem com o trabalho no Brasil. Mas da onde vem isso, que é a segunda razão do porquê que as pessoas realmente se aposentam? A seguridade social, que a gente no Brasil também não é muito bom. Então aqui as pessoas têm a confiança de que elas vão se aposentar, vão receber uma aposentadoria digna na maioria dos casos, com a qual elas têm capacidade e autonomia de viver de uma forma independente e que se alguma coisa acontecer, elas podem contar com o governo. Então assim, o governo tem vários benefícios, várias coisas como forma de ajudar o cidadão, não deixar ninguém passar necessidade, não deixar ninguém passar fome, né? Então, aqui é um sistema de igualdade social muito grande, de seguridade social mesmo. E vejo o quanto essa seguridade dá essa tranquilidade para eles, de que eles vão se aposentar e que eles podem parar de trabalhar e simplesmente ir curtir a vida, seja viajando, quem tem mais dinheirinho, quem tem uma reserva pode, né, consegue, os velhinhos vivem, tem muito velhinho que vive viajando, meus sogros são um grande exemplo disso, são 2 professores aposentados, vivem apenas da aposentadoria e vivem muito bem. Então essa seguridade, essa segurança, né, a seguridade social que a gente tem aqui, alinhado com esse sistema que acho que é mais justo com todo mundo, né? Então, pensar que os meus sogros, os 2 eram professores, a minha sogra era professora do primário, meu sogro professor do colegial, no Brasil, com a aposentadoria, provavelmente estava passando fome. Aqui eles não são ricos, não são do luxo, não tem uma vida luxuosa, tem uma vida normal, simples, mas eles não passam necessidade e ainda conseguem guardar dinheiro, porque eles não têm nenhuma grande despesa na vida, então eles ainda conseguem guardar dinheiro e fazer as viagenzinhas deles. Com tudo isso, como conclusão desse vídeo, a vida na terceira idade aqui na Holanda é muito bacana, muito melhor do que no Brasil, infelizmente é algo que a Holanda dá de 20 a 0, acho que no Brasil, assim, porque
com tudo isso, os velhinhos, eles ousam estar na rua, né? Eles não se deixam abater. E aí é uma coisa muito cultural, que eles não têm aquela mentalidade de ai, tô velho, vou me trancar dentro de casa e esperar a morte. Não, eles estão realmente nessa energia de enquanto eu tô vivo, eu tô vivo. Enquanto eu tô vivo, eu vou fazer as coisas. Eu não quero depender de ninguém. Eu quero eu ir no mercado e fazer minhas compras. Não vou ficar pedindo pros outros, que é também muito da cultura holandesa da individualidade. Eles detestam depender dos outros, inclusive dos filhos. Então, não é uma filosofia onde os filhos cuidam dos pais. E não é assim que os filhos não querem cuidar dos pais. É que os próprios pais não querem ser cuidados pelos filhos. Eles têm uma cabeça de que os filhos têm a vida deles, têm as questões deles, têm os problemas deles para resolverem. E eles não têm que ficar cuidando dos pais. Como eles têm essa seguridade social que não deixa eles na mão, eles conseguem pensar, por exemplo, em morar numa casa que tem serviços, né, que seria mais ou menos o conceito de asilo aqui, que é um pouco diferente. Então, uma pessoa que tem algum nível de dificuldade, mas ainda também tem um nível de independência, ela pode morar numa casa, que são os apartamentos que tem serviços. Então, você vai lá, compra uma casa nesse lugar ou aluga, e você pode contratar algum serviço. Então, por exemplo, uma faxineira para ir na sua casa, ou todo dia, ou uma vez por semana, alguém para cozinhar, se você não consegue mais cozinhar, alguém para passar lá uma vez por dia para ver se está tudo bem ou aplicar algum medicamento, que não são cuidados assim, né? Pessoas que estão internadas, que não conseguem fazer nada sozinho, mas pessoas que já têm um nível assim de uma leve dependência, que não conseguem mais fazer tudo. Então, por exemplo, tem na minha família aqui holandesa uma pessoa que tem vários problemas assim de artrite, artrose, essas coisas, então ela não tem um pouco de problema de mobilidade, e seria o caso, por exemplo, de morar num lugar assim, onde você tem esses serviços que você contrata e você continua numa certa independência, porque na cabeça deles é isso, a gente não deveria depender dos outros, assim, não é uma frieza de não quero cuidar da minha mãe, do meu pai, é mais uma questão assim de que os próprios idosos, eles não querem dar trabalho, eles não acham que eles têm que ser cuidados pela família como a gente faz no Brasil, que a gente traz a mãe e o pai para morar com a gente. Eles acham que eles são um estorvo se eles fizerem isso. Então eles acham que eles têm que ter a independência deles até o último dia da vida deles, até onde der, pelo menos, né? É uma coisa que de início eu achei muito fria, com o tempo você vai mergulhando, você vai entendendo a cultura, você vai vendo que tudo tem prós e contras, né? E que também tem muito da realidade ao nosso redor, né? No Brasil é difícil contratar um cuidador, é difícil colocar num asilo porque nem todo asilo é legal, tem uma série de coisas que não funcionam bem e que aqui funcionam muito bem e que permitem você ter uma filosofia dessa de não quero que meu filho cuide de mim, eu vou arranjar um outro jeito, né? Então, mas em resumo, os idosos aqui realmente não se deixam abater, eles querem seguir a vida deles até onde eles conseguirem ser independentes, eles vão ser independentes, eles vão sair na rua, eles vão no mercado, eles vão resolver a vida deles, eles vão no banco. Enquanto eles tiverem cabeça e as perninhas estiverem funcionando, o resto é andador, é a motoquinha lá que eu nunca lembro o nome, dá-se um jeito e vai. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me diz o que você achou em relação a essa questão da vida na terceira idade aqui, que tem bastante vida, né? Se inscreva se você não é inscrito e muito obrigado por assistir meu canal.